Hoje eu trouxe um programa que muitos de vocês já conhecem, mas que muitos desconhecem a potência que é esse programa, que é o GIMP, o editor de imagens, que pode perfeitamente substituir o Photoshop para praticamente todos os seus trabalhos, tudo que você precisar fazer. Eu fiz um vídeo sobre o Kdenlive, mostrando ele como uma ótima alternativa gratuita ao Adobe Premiere, ao Sony Vegas, e era justo que eu fizesse aqui com o GIMP também, né, como uma alternativa ao Adobe Photoshop, que é meio que o software que domina esse mercado de edição de imagem, né? Você fala em edição de imagem e já lembra de Photoshop. Bom, esse que vocês estão vendo aqui aberto é o GNU Image Manipulator Program, o GIMP, exatamente. Só que ele não está original, né? Que eu apliquei um tema nele que deixa as cores deles parecidas com a do Photoshop e também a organização das coisas, atalho e tal, que é um tema que eu e um amigo meu produzimos, que a gente chama de GIMP Shop, que é para facilitar as pessoas que estão querendo migrar ou experimentar o programa, né? Que estão acostumados com o Photoshop a usar o GIMP. Eu, por exemplo, já falei, inclusive em outros vídeos, eu dou aula de Photoshop de vez em quando na empresa onde eu trabalho, e como o GIMP e o Photoshop têm a mesma lógica, mas eu uso no dia a dia assim, o GIMP, e para dar aula eu que sou obrigado a usar o Photoshop, acabei me confundindo um pouco com os atalhos e a colocação das coisas e tal, e assim eu resolvi esse dilema, já que eu não podia adaptar o Photoshop, acabei adaptando o GIMP, né? Já foi aí mais de 1 minuto e meio de vídeo, e eu só falei e não mostrei nada. Bom, eu quero mostrar as principais características do programa, não tem como mostrar tudo, mas eu espero dar uma elucidada no que é possível fazer com o GIMP, tá? Então, primeiro de tudo eu vou mostrar aqui em cima, a gente tem vários menus diferentes, né? Menu arquivo, aqui eu tenho a opção abrir, e eu vou abrir aqui uma thumb que eu fiz recentemente, de um vídeo recente aí que você deve ter assistido, do Project Zero aí do Google e tal, só para servir como exemplo, tá? É uma maneira simples de abrir um arquivo. Aqui também você tem todas as teclas de atalho, é só reparar aqui do ladinho, tá tudo escrito bacana. Se você quiser abrir já uma camada por cima disso aqui, dá para abrir direto por aqui, ó. Você pode abrir uma nova imagem. Deixa eu usar aqui algumas imagens que eu uso normalmente nas postagens. Vamos pegar essa do Chromium aqui, por exemplo. E aqui ele já abriu com uma nova camada, tá vendo? Então, é um programa que trabalha com camadas, assim como o Photoshop, que você pode fazer montagens, você pode cortar, como o Photoshop. Aqui a gente tem uma série de ferramentas, né? A ideia é mostrar, assim, dar um perfil geral do programa, né? Depois vocês podem ir pedindo, dando sugestões aí. Ah, gostaria de saber como que se faz isso, gostaria de saber como que se faz aquilo, e assim que possível eu vou fazendo e liberando aí os tutoriais no canal, beleza? Existem alguns outros menus interessantes aqui, como o menu de filtros. Tem muitos filtros aqui, e isso que eu nem instalei todos que é possível instalar, eu só instalei alguns aqui que eu mais uso. Você consegue ver uma variedade enorme, você consegue renderizar coisas ainda, e até instalei isso aqui que permite eu fazer animação como se fosse no Adobe Flash, que é bem interessante. Eu estou estudando ainda para fazer algumas coisas, mas vai ser bem útil futuramente, com toda certeza. Você tem aqui ferramentas para trabalhar com cores, toda aquela parte de correção de cor, olha só. Inclusive existe aqui a possibilidade de você mexer na matiz, saturação e tal. E você consegue também trabalhar com aquilo que as pessoas um pouco meio que reclamaram naquele vídeo que eu falei sobre o Windows e o macOS, é possível viver sem eles e tal, que era não existir o padrão CMYK no GIMP nativamente, né? Mas até eu fiz um artigo mostrando como se instala, vou deixar ele aqui na descrição. Como eu não utilizo muito isso, eu acabei que eu nem instalei. Eu faço tratamento de imagem convencional, padrão aqui, eu não preciso de nada além disso. Isso é para provar que, seja lá o Windows que você use, Mac ou mesmo Linux, você não precisa necessariamente do Photoshop para fazer as suas montagens comuns, assim, né? Se você é profissional, está extremamente acostumado com o Photoshop, até é lá uma desculpa dizer que você não pode, não quer usar o GIMP. Mas se você usa para coisas do dia a dia, ou até ou é um usuário avançado e tem vontade de aprender coisas novas, aproveita, porque o GIMP tem 70 megas só e tem tudo que o Photoshop tem. Bom,
Dando mais uma revisada aqui, é bom, interessante mostrar algumas ferramentas bem populares que aqui o GIMP traz. Por exemplo, deixa eu voltar aqui ao normal, deixa eu arrastar isso aqui para cá. É uma coisa também que você pode fazer, posicionar as ferramentas, né, onde você quiser. Ferramenta de mover, ferramenta de seleção retangular, seleção elíptica, você tem aqui, seria a ferramenta laço, né, mas aqui se chama desenho à mão livre. Você tem aqui a varinha mágica, seleção por cor, o laço magnético, seleção, que seria a ferramenta de seleção inteligente lá do Photoshop, só que aqui tem o nome de seleção de frente, ferramenta para cortar, ferramenta para criar vetores. A gente tem aqui uma ferramenta para tirar medidas, né? Fazer uma régua, uma reguinha, você consegue ver aqui quantos pixels tem, né? É só medir. Enfim, ferramentas para rotacionar as coisas, ferramentas para modificar o tamanho. Você repara que diferente do Photoshop, que você tem que ir lá no menu editar e tal, e lá em transformação de imagem você consegue fazer direto por um ícone. Tem esse menu aqui que permite que você incline, olha só, aliás, essa ferramenta, né, não esse menu. A ferramenta de perspectiva também está aqui, você consegue colocar aqui uma perspectiva lateral. Ctrl Z desfaz o que você fez, ou senão aqui no editar você pode desfazer e refazer. Tem a ferramenta de texto também para você escrever, você pode instalar novas fontes. Tem ferramenta de degradê, tem pincel, tem borracha, tem balde de tinta, tem desfoque, tem zoom. Tem a ferramenta conta-gotas para você selecionar uma cor. Tem carimbo também, que é uma ferramenta comum do Photoshop. Tem vários pincéis diferentes e você pode instalar mais deles. Tem como regular a opacidade das camadas aqui, ó, como vocês podem ver. Tem como mexer pela imagem por aqui, você pode dar o zoom aqui, né? Fica difícil de ver assim, mas por aqui você consegue mover para onde você quiser na imagem de uma maneira bem tranquila, bem fácil de se localizar, você não fica perdido. Você tem todo o histórico aqui também que você pode desfazer, histórico de arquivos que você abriu, que você pode puxar daqui e colocar ali dentro também, ó. Deixa eu pegar um tux da vida aqui, é só arrastar aqui, eu já tenho um tux também. Para mim diminuir, eu posso diminuir dessa forma assim, arrastando. Marcando aqui, eu diminuo não proporcionalmente, né? Pode acontecer esse tipo de coisa aqui. Se eu marcar ali no meio, ele vai reduzir proporcionalmente, né? Dando as mãozinhas ali, juntando as correntinhas, ele reduz proporcionalmente. Posso estabelecer aqui os pixels. Tenho também essa questão de apagar camadas. Posso deixar camadas com fundo transparente. Eu posso também criar grupos de camadas aqui, colocar nome nos grupos, renomear as camadas, ocultar as camadas do jeito que eu achar melhor. Enfim, são N recursos. Eu também tenho aqui a opção de selecionar as cores por notação HTML, modificar aqui pelas nuances, né, das cores que eu quiser, pelos tipos de cores, digamos assim, né? Agora me fugiu a palavra para definir. Eu tenho essa roseta aqui onde eu posso selecionar a cor que eu quiser também, encontrar tons intermediários, etc, etc. Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo, formatação de texto em um filtro. Eu vou escrever aqui GeoLinux, selecionei aqui, eu consigo editar o texto, o tamanho, as propriedades do texto direto aqui mesmo do próprio texto. Basta eu selecionar, por aqui eu aumento o tamanho. Tá? Aqui em opções de ferramentas, cada vez que você seleciona uma ferramenta, você tem mais ou menos as mesmas coisas. Dá até para escolher o hinting aqui também, se vai ser médio, intenso e tal, que é a questão do serrilhado, né? Então aqui eu tenho selecionado. Com a ferramenta de texto aqui, eu posso fazer algumas outras coisas, colocar em negrito, colocar em itálico, colocar o taxado aqui por cima, modificar o espaçamento entre as letras, tanto lateralmente como de frase a frase. Eu posso mexer aqui com os canais também, olha só. E também aqui eu posso mexer com o modo com que essa imagem vai aparecer, né? Se vai ser o modo normal que normalmente se utiliza, ou todos esses aqui que existem, olha só. Quem manja de Photoshop aí sabe para que serve, né? Você consegue mudar a aparência da imagem só trocando o modo com que ela vai ser apresentada. Aqui também uma coisa que eu costumo fazer é colocar contornos, né? Por exemplo, clicando com o botão direito aqui você tem várias ferramentas.
como por exemplo esse alfa para seleção, onde você seleciona toda a camada. No Photoshop normalmente tu segura o Ctrl e dá 2 cliques aqui, né? Aqui você clicando com o botão direito e selecionando o alfa para seleção, você faz a mesma coisa, ou seja, pode acontecer, caso você esteja pensando em migrar, de algumas coisas serem diferentes, é mais uma questão de você aprender como que se faz tal coisa do que achar que esse recurso não existe, né? Então tem duas maneiras que eu costumo fazer para colocar uma sombra nele aqui. Aqui em sombra e luz, nos filtros, tem uma que eu curto bastante, que é essa do Drop Shadow. Você coloca uma sombra lateral e aqui vem aqui em selecionar e selecionar nada, ou dá um Ctrl D, também funciona. E aqui você já tem aquele efeito de sombra, né? Talvez se eu pintar essa camada de trás aqui de alguma cor, eu vou trocar aqui para o azul, usar o baldinho aqui de tinta e vou pintar, você consiga ver melhor. Uma outra coisa que dá para fazer, também ó, dando Ctrl Z eu desfaço tudo que eu fiz. Uma outra coisa que dá para fazer também é... Deixa eu pintar de novo essa camada aqui. Tirando aqui a seleção, pintando. Para causar um efeito parecido. E aqui na própria sombra e luz, esse Shaft Effect também dá um efeito parecido. E inclusive eu posso aqui usar essa ferramenta aqui de degradê para colocar um efeito aqui nas letras, se eu quiser. Olha só, aqui tem vários e eu posso também fazer um que eu queira. Efeito madeira aqui, por exemplo, ele traz algumas texturas também, assim como o Photoshop tem, uma coisa mais alegre aqui, mais pimpão, mais pimposa, olha aí. Enfim, vai da sua criatividade, do seu tempo de aprender a dominar a ferramenta. Hoje nós vamos baixar e instalar o GIMP 2.10 no Windows. Se você usa Linux, eu vou ficar devendo essa, mas eu acredito que se você usa Linux, você não tem problema nenhum em fazer esse procedimento. Esse vídeo é voltado para gente nova, porque eu acredito que com a chegada do GIMP 2.10, com ele se parecendo muito mais com o Photoshop, tendo melhorado bastante, eu acredito que muita gente vai começar a migrar para o GIMP e acredito que teremos bastante gente nova querendo trabalhar com o GIMP, porque além de tudo ele ainda está bem mais amigável. Então o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, nós vamos para o site www.gimp.org. Quando você abrir o site do GIMP, você vai se deparar com essa imagem, esse layout. Vai ter escrito bem grande aqui, Download 2.10.0. Então você vem com seu mouse aqui e clica nele. Ele vai te direcionar para esse site aqui, para esse pedaço do site de downloads e vai mostrar aqui, ó, a versão estável atual. É esse aqui que você quer baixar. Tem versões de desenvolvimento, mas se você é novo no GIMP, não é uma boa você partir para as versões de desenvolvimento. Aí você pode escolher baixar por BitTorrent ou diretamente. Se você sabe baixar por BitTorrent e prefere assim, você clica aqui nesse botão verde. Mas para vocês que são iniciantes, que não têm ideia do que é BitTorrent, não sabe como mexer, você simplesmente clica aqui, Download GIMP 2.10.0 Directly, diretamente. Quando você clicar nesse link, no meu caso, que eu estou usando o Google Chrome, ele pergunta para mim onde que eu quero salvar o meu arquivo executável do GIMP. Talvez o seu navegador comece a baixar sozinho, você nem veja, e aí vai aparecer embaixo aí que você já está fazendo o download. Então vamos lá, como no meu caso ele me perguntou onde que eu quero baixar, eu vou baixar na pasta documentos mesmo, não tem problema, documentos, não tem problema, eu vou baixar ele aqui, clicar em salvar. Agora no Chrome você vê que apareceu aqui embaixo uma barrinha mostrando que ele está salvando o arquivo do GIMP, ele está baixando para mim. Então eu vou esperar ele fazer esse download e quando ele terminar, eu vou clicar aqui em cima mesmo, eu vou mostrar para vocês assim que ele terminar. Beleza, ele terminou de baixar, lembrando estou usando o Chrome, e agora ficou disponível aqui para mim. Para executar a instalação, eu simplesmente vou clicar em cima dele uma vez e ele vai começar a abrir para mim aí o instalador. Caso você use o Firefox, você vai entrar no site do GIMP normalmente, vem para a página de download e vamos clicar aqui. Vou mostrar para vocês um pouquinho da diferença. Eu cliquei em download, ele vai me dar essa janelinha pedindo se eu quero salvar ou se eu quero cancelar. Eu vou mandar salvar. No meu caso, ele está mandando salvar automático. Pode ser que na sua janela ele abra aquela janelinha para você escolher onde você vai salvar. Depois que ele faz o download, vai ficar mostrando essa janelinha aqui. Você pode simplesmente clicar aqui em cima, abrir arquivo,
ou mostrar downloads. Caso você não esteja vendo essa janelinha, você pode vir aqui, vai ter um sinalzinho de uma setinha para baixo, você clica nele e aí você vai enxergar o seu download. E se o GIMP não estiver aqui em primeiro, eu não sei como é que tá funcionando isso, você pode simplesmente clicar em mostrar downloads, que ele vai mostrar uma lista de downloads para você. Já no caso do Microsoft Edge, eu acredito que é bem parecido com o Internet Explorer. Você vem para a página de download, clica aqui para fazer o download e sim, é bem parecido com o Internet Explorer. Aqui embaixo na tela vai aparecer o que você deseja fazer. Aí eu tenho as opções executar e salvar. E se eu clicar nessa setinha, eu ainda tenho salvar como. É aqui que eu posso escolher aonde que ele vai salvar no meu computador. Você pode simplesmente clicar em salvar, ele vai fazer o download e você pode clicar depois em executar, já para começar a instalação, ou abrir pasta, ou exibir os seus downloads. Você vê uma lista dos seus downloads. Talvez o seu computador pergunte se você permite que esse arquivo seja executado. Se você estiver usando o Windows 10, é quase certeza que ele vai perguntar para você. Pode deixar ele executar, pode clicar no OK ou no Sim, não me lembro muito bem o botão que aparece. Pode executar, que é seguro. Aqui a língua, ele vai detectar do seu computador que estiver usando. Caso você queira mudar, é só clicar aqui. No meu caso está em português do Brasil, você pode colocar qualquer língua que estiver disponível aqui. Vou deixar em português. Clico em OK. Aí você pode personalizar. Eu não recomendo caso você seja iniciante, caso você seja a primeira vez que você esteja mexendo com o GIMP, caso você não entenda muito bem de instalação, mas você pode personalizar para ver, ele vai mostrar algumas opções, por exemplo, que extensões que ele vai abrir e tal. Se você nem sabe do que eu tô falando quando eu falei extensões, então simplesmente você só clica aqui em instalar e boa. E ele vai começar a fazer a instalação do GIMP no seu computador. Ele está agora, nesse momento, desinstalando a minha versão anterior para poder instalar uma versão nova. Se você não tinha GIMP no seu computador antes, aquela tela passada não vai aparecer. Nem essa que ele está falando, removendo a versão anterior do GIMP. Então, se você tem o GIMP aí já instalado, não precisa desinstalar. Agora ele está instalando os arquivos do GIMP e eu volto com vocês assim que ele estiver terminando. Ele está acabando a instalação. É uma instalação rápida e pronto, agora eu estou aqui com a tela finalizando o assistente de instalação do GIMP. Você pode clicar em concluir e absolutamente nada vai acontecer. Ele instalou o GIMP no seu computador, mas agora você precisa abrir. Independente da versão do Windows que você usa aí, você pode ir no seu botãozinho iniciar, você pode abrir ele. No meu caso é o Windows 10, faça isso no Windows 7, no Windows 8. Você clica no botãozinho iniciar, geralmente é um botãozinho com uma janelinha aí no canto inferior esquerdo da sua tela. E no meu caso ele já apareceu aqui em cima, GIMP 2. Se ele não aparecer para você, você pode começar a digitar no seu teclado GIMP. E ele acha para você, aplicativo da área de trabalho. Aí é só você clicar aqui em GIMP 2, que ele vai abrir para você. Aí tá inicializando aí para mim e já abriu o meu GIMP. Essa não é a tela com a qual você vai se deparar inicialmente, essa é a tela que eu já arrumei, porque eu já tinha o GIMP instalado no meu computador e ele salvou para mim as minhas configurações. Você vai se deparar com um tema bem mais escuro que você pode mudar se você quiser, vindo em editar, preferências. E nessa janelinha que se abre, você vem nessa opção aqui, ó. Você tem interface, você pode clicar em tema. A que eu uso é a System. A que você vai ver inicialmente é essa aqui, ó, Dark. Eu não gosto dela, por isso eu mudei. E você pode deixar os ícones também iguais aos meus, se você quiser, aqui, clicando em tema dos ícones. Eu uso Color. Legacy é do GIMP antigo, Symbolic é do GIMP novo. O Symbolic e o Symbolic Inverted são do GIMP novo. Hoje você vai aprender muita coisa legal. O GIMP é recheado de ferramentas interessantes e hoje a gente vai conhecer duas dicas excepcionais. Muitas vezes as pessoas chegam até mim perguntando sobre como fazer certas coisas no GIMP, porque eles não entendem como é que eu faço certas montagens e coisas assim. Pois bem, hoje eu vou mostrar duas coisas para você que você encontra no novo GIMP 2.10 que parecem mágica. O primeiro efeito é rapidíssimo de se fazer e é para quem pretende remover o fundo de uma imagem. Já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, onde eu mostro como remover fundos complexos, né? Por exemplo, um cabelo muito louco e um fundo que você quer remover. Agora eu vou te mostrar uma técnica para remover fundos coloridos, ou melhor, fundos que tem uma cor única. Como por exemplo esse aqui do nosso canal na Twitch, é um banner que eu já utilizei algumas vezes. twitch.tv/diolinux para você assistir. E esse aqui do nosso querido amigo Linus Torvalds, né? O Homem Tosvaldo, tá aqui, também vai ser
removido o fundo branco nesse caso. É muito simples de você fazer. Vá até aqui em camada, né, no GIMP. No caso, estou usando o PhotoGIMP, link na descrição para esse patch que deixa ele com a cara do Photoshop. Você virá até a opção transparência e você vai encontrar a opção cor para alfa. Vai abrir essa janelinha aqui de configuração. Na seção cor você simplesmente diz qual é a cor que você quer remover. Olha só se não parece mágica, cara. Você vem aqui, clica no fundo. Uou! Claro que não está perfeito, então você vai precisar fazer alguns ajustes, como por exemplo, ajustar aqui o limiar de opacidade, que você pode mexer, ó, tá vendo aqui, até ficar do jeito que você quer. Ou modificar aqui na parte de cima, que você pode aumentar ainda o limiar de transparência, beleza? Faça aí os ajustes e você vai ver que vai ficar ok. Se você quiser ver a diferença entre a versão anterior e a recente, marque a opção Split View aqui, que você pode ver como é que a imagem estava e como é que ela está ficando. E se ficou do seu agrado, do jeito que você queria, só dá ok. Show! Leva 2 segundos depois que você decorar esse comando. A mesma coisa vale aqui para o Omito Osvaldo. Nós vamos aqui em transparência, cor para alfa. Caso essa opção cor para alfa não apareça, tenha certeza de que a imagem tem o canal alfa. Então é só você clicar aqui com o botão direito e adicionar o canal alfa nessa opção, caso ele não esteja disponível. No PhotoGIMP eu configurei para que ele já abra as imagens com o canal alfa. Se você baixar o patch vai ser igual, no GIMP padrão não necessariamente, vai depender da imagem. Nesse caso a gente vem aqui novamente, a mesma coisa, cor para alfa, e aqui a gente vai selecionar o branco, né, que estava aqui, na verdade ele já selecionou, mas como você pode ver, ficou transparente demais, então a gente vai lá e vai ajustar um pouco isso aqui para que fique melhor, né, fique melhor acabado o negócio, ó. Você vê que o corte não ficou perfeito porque essa imagem estava excessivamente branca. Então você provavelmente vai ter que fazer o acabamento manualmente depois com alguma outra ferramenta, como a borracha ou como uma ferramenta que vai enevoar as bordas para o corte ficar mais rente. Mas de toda forma a dica é muito bacana. Uma outra alternativa que você tem é tentar modificar um pouco aqui os níveis, né, nas curvas, para tentar deixar o Torvalds aqui um pouco mais destacado do fundo, certo? Você pode fazer isso sem problema nenhum. E usar uma tática que é a seguinte, a gente vai duplicar aqui a imagem para ter duas, né? E aí eu vou aqui em cores, vou em curvas e vou deixar o nosso primeiro Torvalds completamente destacado do restante. Vou deixar o mais próximo possível que eu conseguir da curva aqui em preto, para destacar ele bastante do fundo. Vou usar a ferramenta aqui agora de transparência que vocês conheceram, olha só que da hora. Seleciono aqui a parte branca nesse caso. Desmarcamos aqui a imagem, a camada de baixo, né, para poder ver o fundo transparente. E ajustamos aqui para que o corte fique do jeito que a gente quer. Olha só que bacana, que interessante. De novo a gente pode puxar aqui a parte das curvas e tentar deixar ainda mais escuro para ficar basicamente a silhueta. Uma vez que esteja dessa forma, você pode dar um alfa para a seleção, assim você vai ter selecionado todo o Linus Torvalds. Veja aqui que tem partes que não estão completamente selecionadas, você pode corrigir isso facilmente utilizando aqui uma ferramenta de pincel, por exemplo. A gente está criando uma espécie de máscara, só que nesse caso uma máscara manual. Vou colocar aqui o mesmo escuro, né, o mesmo preto, e pintar essa região aqui para poder selecionar essas opções, para poder selecionar a imagem um pouco melhor. Você vai ver que eu vou preencher aqui os pixels em questão. Faça com cuidado aí com todas as ferramentas que você quiser para deixar a imagem um pouco mais densa, mais escurecida, né, para ficar tudo da forma com que deve ser. Essa técnica é parecida com aquela de remover imagens com fundo complexo, né, que eu tinha mostrado o cabelo. Não é tanto o ideal para essa ferramenta aí, eu só queria mostrar que é possível usar um conjunto de ferramentas bacana. E agora o alfa para seleção permite que eu mostre a imagem que está embaixo, selecionando essa camada. Eu vou inverter a seleção aqui no selecionar e vou usar a borracha para apagar o fundo. Olha só. Bacana, né? Feito isso aqui, agora eu só desmarco a imagem superior e está aí o Torvalds recortado. Melhor do que você fazer as coisas manualmente com a borracha, como muita gente insiste em fazer.
A outra dica é algo que as pessoas pedem muito, como a gente faz nas thumbnails, porque parece ser difícil, complicado, mas não. O novo GIMP está tão fantástico que tem uma ferramenta que automatiza isso totalmente. Eu vou pintar esse fundo aqui de roxo, tá? Só para ficar um pouco mais visível, e vou escrever aqui Linus Torvalds, por exemplo. Linus Torvalds. Vou pintar essa letra aqui de branco, vou colocar uma fonte que eu gosto bastante, que é essa aqui. Vou aumentar aqui. Ok, como é que eu meto um drop shadow agora aqui, um long shadow, melhor dizendo, nessa frase, nessas palavras? Vamos aqui em filtros, sombra e luz. Tem um novo efeito chamado long shadow, que é fantástico, que você já está vendo ali. Tá vendo? Já está aparecendo. E aqui você simplesmente controla o comprimento. Olha só que fácil que é colocar sombra nas letras. Tem outras formas de fazer isso, essa aqui é só uma delas, mas tá aí, ó, show de bola. Mas você pode ver que a sombra está limitada ao tamanho da própria camada que a gente criou agora de texto. Se você quiser que a sombra ela vá para mais longe ainda, pode ser que você queira isso, faça o seguinte, crie uma nova camada em branco aqui, coloque ela embaixo, mescle a camada de texto com a camada em branco, assim vai virar uma camada normal, ela não vai ter mais a propriedade de texto, e agora a sombra ela não tem limite necessariamente, ela vai até onde você quiser, beleza? Olha só que bacana aí. E você pode mudar a angulação, se você quiser que a sombra vá para outro lado, para cima, para baixo. Você também pode mudar o estilo, tem o fading, que ele vai dissolvendo dessa forma. Tem um midpoint aqui que você vai configurar para que seja onde que vai ser o ponto onde o fade começa a ficar um pouco mais forte. Você tem o fading fixed length, onde você vai definir exatamente o comprimento que vai ter esse fade aqui, enfim, você pode escolher. Bom galera, isso aqui são as dicas que eu tinha aqui hoje para vocês. Eu vou colocar aqui Finite porque eu gosto mais e colocar nessa comprimento aqui que eu só quero uma sombrinha, dá ok? Show de bola!